Uma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos, falando do Senhor, falando de Jesus, a necessidade que temos de ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos, isso só é possível não haver partidarismos entre nós, não haver divisões entre nós. Só é possível pensarmos a mesma coisa tendo o mesmo sentimento que houve em Jesus. Amém? Que nos sujeitemos uns aos outros. Vivemos num tempo, irmãos, de muita dificuldade na igreja da sujeição uns aos outros. E isso é possível. Essa é a vontade de Deus. E é possível em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, estava meditando naquilo que João falou, que João, não que o João falou, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome... Irmãos, podem assentar, por favor. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Nós não sabemos como, né? Mas Deus um dia quis que nascêssemos de novo, que nascêssemos não por causa da nossa vontade, né? Não foi uma ideia nossa, né? Fomos salvos, né? Da nossa vontade. Fomos salvos de andar segundo o nosso entendimento, né? E Romanos 8, 5 diz que quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne, que tem tradução que fala aqui, cogitar das coisas da carne, que é pensar insistentemente sobre alguma coisa, né? A mentalidade da carne, ou pensar insistentemente na carne, né, é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Entretanto, no versículo 9, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E eu estava pensando nisso, e o texto que o Luiz leu, né, sobre irmos ao trono da graça, né? Então, nós nascemos no Espírito, mas o andar no Espírito exige uma determinação nossa, um esforço nosso, né? Para que a gente não ande na carne, né? É um cuidado diário esse, né? Nascer no Espírito foi algo que a gente recebeu, né? Mas andar no Espírito exige um esforço nosso, né? Que o Senhor nos ajude nisso. Amém. Bom é estarmos juntos, bom é estarmos em família. Amém. Ramon, please.
Bom, irmãos, melhor do que ter Ramon e Albetiza aqui conosco hoje, bom é saber assim que nós estamos juntos, não por causa de uma instituição, porque somos família. E não vamos nos sentar aqui hoje para ouvir o Ramon, porque ele é o pastor Ramon, mas porque é um amigo. E eu quero dizer a vocês, em particular, que Ramon é um dos grandes amigos que eu tenho. Nós nos encontramos, nos conhecemos há muitos anos atrás, ele solteirinho ainda, né? Magrinho, sem barba, a barba veio depois, e eu digo assim, irmãos, ao longo dos anos, o que é a nossa... Irmãos, tem muitas coisas. Eu diria que a maioria das coisas que nós temos, elas ficarão aqui quando nós baixarmos a sepultura. Mas tem algumas coisas que Deus nos dá, que vão conosco para a eternidade. E uma delas são irmãos. São irmãos mais chegados que... amigos mais chegados que irmãos. A frase, na verdade, é essa, né? Amigos mais chegados que irmãos. E o Ramon é uma dessas pessoas. Para mim, é um grande amigo meu. E tenho assim, uma alegria enorme assim, e uma gratidão a Deus por tê-lo conhecido, por ter conhecido essa família, por ter conhecido a Albetiza e os meninos. E ter esse vínculo entre nós. Então é com muita tranquilidade, com muita paz assim, que eu me sento para ouvi-lo. Porque eu não conheço só, eu sei que ele prega e prega muito bem, mas não é só isso que nós conhecemos dele, nós conhecemos a vida, a família, a esposa, os filhos, e é isso que nos dá muita paz, por sermos irmãos. E a outra coisa, como eu acabei de dizer, lembrando do texto de Filipenses, Deus nos uniu. Deus nos uniu, e não é que o diabo ao longo dos anos não quis nos separar, e ele tem tentado, mas nós seguimos, e podemos dizer hoje assim, somos unidos de alma, temos o mesmo sentimento, a mesma fé, pensamos a mesma coisa, amém? Isso é uma gratidão, isso é algo que nós vamos levar junto conosco, essa unidade, de preservar a unidade entre nós. Alegria ter você conosco aqui, viu? Albetiza, muita alegria, viu, revê-los. Tá? Senhor, obrigado mesmo, Senhor, porque mesmo distantes, Senhor, o Senhor segue, Senhor, nos unindo, aproximando nosso coração, nossa mente, nossa fé. Senhor, muito obrigado por ter Ramon, Albetiza, essa família como amigos, como irmãos, Senhor. E eu quero te pedir, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor o abençoe nessa manhã, que Ele fale, Senhor, algo do Teu coração, Tua palavra, Senhor. Aquilo que está no Teu coração e que o Senhor colocou no coração dele. Nós queremos ouvir o Senhor ouvindo o Ramon nessa manhã, Senhor. O Senhor o abençoe, que o Senhor dê graça e sabedoria a ele, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. A recíproca é verdadeira, viu, João? Você é um amigão que eu tenho também, tá? Queridos, sempre bom estar aqui, hein? Prazer revê-los, trazendo abraço dos irmãos da Inglaterra. Obrigado. Tive um maninho lá comigo, não tive minha esposa lá esses últimos dias, mas eu tive um maninho comigo, me deu um trabalho danado, maninho. Maninho? Maninho não é brincadeira, não. Meu amigão também, maninho. Foi muito bom o nosso tempo juntos. Deus nos deu a oportunidade de irmos lá na Polônia, visitar o Caleb. Aí eu estava falando para a Zizi ali, o Caleb é o Gerson de novo. Toda hora que eu olhava para o Caleb, as atitudes dele, eu lembrava do Gerson. Muito interessante isso. Foi muito bom ter ido lá. O Caleb está muito bem na Polônia. Igreja internacional, interessante, uma cidade de mais de 600 mil habitantes,
Wrocław, que chama a cidade, e 130 mil estudantes, muitos estudantes, gente vindo de várias partes do mundo, interessante, e Deus está levantando ali uma igreja. Obviamente que as pessoas vêm e vão, né? Eu estou aqui já dando um testemunho, porque eu acho que é importante os irmãos saberem. Eu estava perguntando aqui do Ismar, aí o João falou, o Ismar nós mandamos para Curitiba, está muito bem. Eu fui enviado para a Inglaterra, porque eu sou daqui, não é? E aí o Caleb via Inglaterra, encontrou uma polonesa lá, se casou, você já sabe da história, mas o Calebinho está indo bem lá. Deus está usando a vida dele com muita graça, com os estudantes. Tivemos alguns encontros interessantes lá com os estudantes. E uma coisa muito interessante que eu vi na Polônia é que o catolicismo lá, eles praticam o catolicismo de verdade. Nós saímos um dia lá, tivemos um tempo com os irmãos, e aí chegamos numa igreja lá no centro. Tinham 2 ou 3 padres jovens, com um grupo de pessoas, numa roda assim, um frio, e eles estavam ali louvando a Deus, lendo as escrituras, orando. Aí nós chegamos, um deles veio, conversou conosco, e o cara falou, nós cremos que Jesus é o Salvador, nós estamos aqui para proclamar Jesus. Eu achei muito interessante isso, falei, puxa, fiquei impressionado com a possibilidade do que Deus pode fazer naquele país. A Inglaterra continua fria, principalmente nessa época do ano, chuvosa, mas Deus está fazendo coisas grandes lá. O que eu quero falar como grande? Grande mesmo, porque é isso que eu quero compartilhar. Vocês lembram quando eu tive que da última vez eu falei sobre a mulher samaritana? Lembram disso? Não, né? Lembram? Puxa, que alegria que eu estou no meu coração agora. João 4, eu vou falar isso de novo hoje. Vou repetir essa palavra só que com uma outra dimensão. Tá certo? E eu queria testemunhar sobre o que Deus está fazendo na Inglaterra, mas eu queria começar pelo propósito eterno de Deus, porque vocês estão falando aqui do propósito eterno de Deus, não é? Lendo aqui em Efésios capítulo 1, quando diz assim, no versículo 4, você tem a sua Bíblia aí, quiser abrir, para seguir, capítulo 1, versículo 4, diz assim, só um pouquinho, eu estive em Israel, viu, Gerson, 2 vezes, e se você tem vontade de ir a Israel, vá mesmo, que é uma experiência muito interessante. Olha, eu fazendo propaganda, hoje depois me dá uma comissão lá, hein? Esquece de mim não. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. E aí o versículo 5, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Primeira coisa que a gente precisa entender, eu sei que isso não é uma palavra nova, porque vocês têm falado sobre o propósito eterno de Deus. A primeira coisa de se entender, ou uma das coisas mais importantes de se entender do propósito eterno de Deus, é que você foi escolhido, você foi predestinado. Antes da criação do mundo, a nossa mente é muito finita para entender isso, a gente não consegue entender. Como é que pode Deus, antes de criar qualquer coisa, Ele já tinha nos planejado nele, para sermos como Ele, para vivermos como Ele, para termos comunhão com Ele. Isso, humanamente falando, não dá para entender com a nossa mente finita, mas para Deus uma coisa muito normal. Porque veja bem uma coisa, antes de se criar alguma coisa, você precisa projetar primeiro. Não é assim? Quem trabalha com arte aqui, quem trabalha com criação, quem trabalha com computação gráfica, sabe que é assim que funcionam as coisas. Primeiro você planeja, você tem uma planta, o mesmo você vai construir uma casa, um prédio, tem que ter uma planta. Então quando Deus sentou lá, não sei se Deus senta, mas vamos dizer assim, quando Deus, lá na eternidade, planejou, começou a desenhar uma planta, Ele, o Filho e o Espírito Santo lá, Ele nos projetou, Ele nos predestinou, a cada um de nós que aqui estamos. Você crê nisso? Essa é a nossa identidade, a minha identidade,
A sua identidade é que eu fui escolhido, predestinado antes da criação do mundo. E ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar essa identidade. Você pode estar passando pelas maiores dificuldades financeiras, espirituais, como o Luiz veio aqui, todo mundo tem necessidade, todo mundo passa por tentações, tudo isso é muita verdade, mas ninguém pode roubar a nossa identidade. Amém? Nós temos uma identidade. Agora, para viajar para cá, você entra e você tem que mostrar a sua identidade lá no portão, senão eles não deixam você entrar no avião. E várias vezes você vai mostrando a sua identidade, porque o tempo todo você tem que estar provando que você é você. Entendeu? E isso acontece na nossa vida. Se a polícia te para, por alguma razão, o que é que ela pede para você, se você está dirigindo? Identidade. E se a polícia para você mesmo na rua, identidade. A identidade é aquilo que define o que você é na nossa sociedade, mas também em Cristo Jesus. Então o propósito eterno de Deus é a nossa identidade nele. Mas o mais importante de tudo isso não é somente a minha e a sua identidade, é a identidade de todos os homens, porque Deus amou o mundo, e a palavra mundo aí não é o mundo físico, mas são as pessoas que estão no mundo. E eu vinha pensando nisso, e lá na Polônia, a gente foi visitar lá um campo de concentração, Auschwitz, e lá naquele campo de concentração, foram mortos 1.300.000 pessoas. Você não pode imaginar o que é isso. E eu ficava pensando, se eu assistia filme, e eu lia livro, eu ficava pensando, mas como é que pode você ter um lugar onde você tem ali 1.300.000 pessoas, 1.100.000 pessoas só de judeus, e 200.000 entre diferentes povos. E eu ficava imaginando, como é que pode ser? E aí nós chegamos nesse lugar lá, enorme, aí eu comecei a ter uma visão física da coisa, e eu comecei a pensar assim, como é que pode um ser humano, ou pessoas, com a capacidade de exterminar 1.300.000 pessoas, só naquele campo, teve outros, o total é quase 6 milhões, e eu fiquei pensando, como é que pode isso? E quando eu comecei a pensar ali, andando ali naquele lugar, comecei a pensar nisso, orando, né, e pedindo para Deus falar comigo, porque que Ele tinha me levado naquele lugar, que eu tinha tanta vontade de ir, e eu fiquei pensando assim, puxa vida, como é que um homem desse pode ter feito uma coisa dessa? E o Espírito Santo falou para o meu coração assim, Jesus morreu por ele, também, ele fazia parte desse mesmo propósito que você e eu fazemos parte. E a dificuldade que nós temos de entender isso, e eu quero dizer a minha dificuldade de entender, como é que pode ser uma pessoa tão maligna, fazer parte de um plano tão lindo que você vai lendo nas Escrituras, e você diz, mas não é possível que isso faz parte. Então, agora eu quero pegar isso e levar você de volta lá em João capítulo 4, quando Jesus sai da Judéia, e Jesus está indo para a Galileia, e a Bíblia diz que Jesus tinha que passar por Samaria, mas ele não necessariamente, porque ele podia pegar um outro caminho que os judeus pegavam, e davam uma volta, era o dobro da distância, mas eles faziam isso porque eles não queriam passar por Samaria, saindo da Judéia aqui no sul e indo para Galileia lá no norte. Por que eles não queriam passar por Samaria? Sabe por que eles não queriam passar por lá? Porque a promessa de Deus para Abraão era para Israel. E os samaritanos haviam se contaminado, desobedecendo a aliança de Deus. Eles se casaram com mulheres pagãs, com homens pagãos, eles se envolveram, então eles eram judeus, mas não eram considerados judeus. Eu vou te dar um exemplo bem assim,
bem que qualquer criança que vai poder entender. Você sabe quando você tem um milho de pipoca, você bota ele lá para arrebentar, ele não consegue arrebentar, ele vira um piruá. Ou é pipoca, ou é um milho, e se ficar no meio, o que é? É um piruá, não é? O samaritano, aos olhos dos judeus, não era pipoca, e não era milho mais, virou um piruá. Essa palavra fazia tempo que eu não falava, piruá, é isso mesmo, né? É isso mesmo. Em Minas a gente fala assim, entendeu? Então os samaritanos, quando Jesus falou para os discípulos assim, olha, nós estamos indo lá para Galileia, porque ele começou o ministério por lá, e ele falou para os discípulos assim, nós estamos indo, e hoje nós vamos passar por Samaria. Os discípulos não falaram nada, porque ele tinha autoridade, mas no coração deles eles falaram assim, por que nós vamos passar por aí? Porque na cabeça deles, a aliança era para eles, não era para mais ninguém. Só que quando você vai lá em Gênesis, no início da promessa, Deus fala para Abraão assim, Abraão, eu vou fazer uma nação de ti, conta as estrelas do céu, os grãos de areia, eu vou te dar um filho, vou fazer uma nação, e através dessa nação eu vou abençoar todas as nações da terra. Não é isso que fala? Não era a bênção só para Israel, era uma bênção que vinha e fluía para as nações. Então veja bem, o propósito eterno de Deus para nós é algo que eu recebo para distribuir. Porque se eu só recebo e fico para mim, não tem propósito. Se Israel, imagina aqui, em toda a terra, Deus escolheu uma nação só e rejeitou todas as outras, e só teve um propósito com uma nação, e é só uma nação, e o resto não faz parte disso. Como é que você ia se sentir? Fala para mim. Samaritano. Ei, eu estou falando com você, você é samaritano. Nós somos samaritanos, nessa visão bíblica aqui, porque você não é Israel. Você é gentio. Aí quando você vai aqui no capítulo 2, no versículo 14, de Efésios, diz assim, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então quando Jesus decide ir por Samaria, ele tinha no coração dele o entendimento que nós temos do propósito eterno de Deus, que incluía os samaritanos. E essa coisa cultural, bairrista, ela é muito forte. Nós temos isso, sabe quando você identifica que a sua cultura é muito forte? Quando você entra em choque com uma outra cultura, aí você fala, puxa vida. E sabe qual é a sua tendência? A nossa tendência é achar que o outro está errado e eu estou certo. Não é? Os ingleses tomam chá sem açúcar com leite. Chá quente, sem açúcar, leite frio. Isso, é isso mesmo. Tua esposinha fez assim, ó. É isso mesmo. Quando Jesus chegou para a mulher samaritana e falou para ela assim, me dá água. Ela olhou para ele e fez assim, você é judeu, como é que você vem falar comigo? Porque o preconceito era ambos. E quando o inglês te convida para comer na casa dele, ele coloca uma refeição bonita, quando você põe na boca não tem gosto de nada. Porque ele coloca o sal e a pimenta na mesa para você colocar a quantidade que você quer. Ele não tempera a sua comida normalmente, porque ele te dá a liberdade de você colocar o tanto que você quer. Você fala, Ramon, mas sal e pimenta não é um tempero, né? Para nós não é, mas para eles é. Isso é cultura, não é certo ou errado, é assim que é. Estão entendendo? Eu não estou assim, não é questão de defender esse ou aquele, eu estou dizendo que é diferente, porque é assim. Então os judeus idolatravam Jerusalém, e os samaritanos idolatravam o monte,
Qual era a diferença? Fala para mim. Nenhuma. Tudo era idolatria. Porque Jesus falou que o lugar da adoração não era nem em Jerusalém, nem no monte, era em espírito. Porque o propósito de Deus não é com o lugar físico. O propósito de Deus é conosco. Nós somos o templo do Espírito Santo. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança para viver em nós, proporcionando assim a oportunidade de nós termos comunhão com Ele. Agora eu quero falar mais sobre isso. Então Jesus vem e Jesus começa a conversar com aquela mulher, e o mais interessante é o seguinte, que Jesus não conversa com ela, a princípio nada que não fosse a necessidade dela. Você falou de necessidade aqui. Qual é a necessidade hoje que as pessoas têm? Qual é a necessidade do mundo? É entender, é ter uma boa notícia, porque nós estamos cansados de más notícias, não estamos? Muita má notícia. Você vai para o jornal, você liga o noticiário, é só coisa ruim acontecendo. Na Inglaterra não é diferente, é assim também, porque isso dá ibope. E nós temos que nos levantar e dizer, rapaz, eu tenho uma boa notícia para você. E todo mundo está esperando uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Eu quero te dizer que Deus tem um plano para você. E Jesus começou a conversa com essa mulher na necessidade dela. A necessidade dela era água, e Jesus começa a falar com água, mas Jesus fala de uma água espiritual para ela, e ela não consegue entender, porque ela estava presa na questão cultural. Você é judeu, eu sou samaritano, nós não podemos conversar. E Jesus então insiste na conversa para quebrar aquela barreira. Nós precisamos quebrar as barreiras. Está entendendo? Não adianta o cara estar ali na rua passando fome, você chegar nele e querer falar do reino de Deus para ele. Você tem que dar um prato de comida para ele, depois você fala do reino de Deus para ele. Ou não é assim? E Jesus fala de água, e Jesus falou assim, eu tenho uma água aqui, que se eu te der dessa água, você vai beber, e nunca mais vai ter sede, eu só estou revisando isso. E ela fala assim, então me dá dessa água. Porque sabe por quê, irmãos? Nós não sabemos o que é andar uma longa distância para buscar água. Você sabe o que é isso? Você não sabe. Você abre a tua torneira de manhã, já sai a água. Eu estava lá na casa do Gil agora, lá tomei um banho, abri o chuveiro, tomei um banho gostoso. Você não tem que buscar água em lugar nenhum. Exceto ocasionalmente acontece isso, mas muito raro. Aquela mulher andava longa distância, no calor do dia, era meio-dia, o sol estava ali, ó. Jesus estava cansado. E ela ali, ela falou assim, nossa, se você me der dessa água eu beber, eu não vou ter mais sede, resolver o meu problema. Eu não vou precisar vir aqui buscar mais água. E Jesus estava mentindo para ela? Não, Jesus estava falando a verdade para ela. Só que ela não estava entendendo o nível da conversa, aonde que Jesus estava chegando com ela. Esse é o propósito eterno de Deus. Nós precisamos anunciar para as pessoas a boa notícia. Rapaz, eu tenho uma boa notícia para te dar. Qual é a boa notícia? Rapaz, antes de tudo isso aqui ser criado, Deus projetou você, Ele tem um plano para a sua vida, Ele tem um propósito para a sua vida. Rapaz, isso é tão simples, mas é tão significativo, que é isso que nos transformou, não foi isso? Essa mensagem do Evangelho, não foi isso que mudou a nossa vida? E é isso que vai mudar a vida das pessoas. Nós temos um novo presidente, ele não vai mudar a vida das pessoas. O Brasil pode melhorar, ele não tem o poder de mudar a vida das pessoas, porque não é isso que nós esperamos de qualquer governo. Isso é responsabilidade da igreja, isso é responsabilidade minha, sua. Não é do governo, é nossa. E aquela mulher tenta desvirtuar a conversa para o lado religioso, e Jesus fala para ela assim, olha, vai lá e chama o seu marido. E ela fala, eu não tenho marido. Ele falou assim, você falou bem, porque você já teve 4, esse que você tem não é teu marido. E ela ficou apavorada, porque a vida dela foi desnudada na frente de Jesus. Eu quero te dizer uma coisa seguinte, irmãos, os dons espirituais para a igreja são essencialmente importantes.
Não mais do que Jesus, porque Jesus nós temos. Mas eu quero dizer uma coisa, os dons espirituais. Quando Paulo fala sobre os dons espirituais, ele fala assim: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes com respeito aos dons espirituais. Lá em Coríntios 12, os dons espirituais são extremamente importantes, porque Jesus agora usa da palavra do conhecimento, de uma palavra de revelação, e entra na vida daquela mulher de uma maneira que ela não teve como sair. Deixa eu te contar uma experiência de um discípulo lá na Inglaterra. Eu já falei dele aqui, esse irmão, Deus tem usado ele de uma maneira estranha, mas tem usado. Outro dia ele falou para mim assim: Ramon, eu estava orando em casa, antes de ir para a rua pregar o evangelho, e eu estava orando, e Deus me deu 2 nomes, o nome de 2 mulheres. E aí eu fui, e encontrei com o meu companheiro, nós tomamos um café num café lá, e quando nós estávamos lá, a senhora que estava servindo veio e começou a conversar conosco. Eu comecei a falar de Jesus para ela, e ela falou assim: minha vida está muito ruim, eu costumava ir na igreja, mas agora eu não vou mais, a minha vida está muito difícil. Ele falou: mas o que está acontecendo? Ela começou a dizer: a minha filha está doente, e eu estou sem esperança, enfim, ela estava com um monte de problema. E ela falou assim: ontem eu estava tão desesperada, que eu falei para Deus assim: se você existe, escreve então aqui meu nome no céu, que eu quero ver. Aí ele falou para ela assim: como é que é seu nome? Ela falou: meu nome é fulano de tal. Ele tirou o papel do bolso assim, ó. Falou para ela aqui assim: como é que é o nome da sua filha? Fulana de tal. Ele tirou o papel, deu para ela assim: abre aí e lê. Era o nome dela e era o nome da filha dela que Deus tinha dado para ele. E ela assustou, falou: mas... Ele falou assim: eu estava orando hoje de manhã, e Deus me deu 2 nomes, eu escrevi aqui nesse papel e coloquei no meu bolso. Essa mulher foi impactada. Então, o que eu quero dizer é isso que Jesus fez com essa mulher samaritana. Ele entrou na vida dela de uma maneira profética, e ela virou para ele e reconheceu. Porque primeiro ela falou para ele assim: você é judeu, não quero falar com você. Agora ela já fala assim: vejo que tu és profeta. Ela já assustou. O povo precisa nos ver como profetas. Amém? Porque nós somos profetas da mensagem do evangelho, amados. Nós somos. Precisamos abrir a boca, precisamos proclamar, precisamos fazer a diferença onde nós estamos. Eu quero só parar aqui um pouquinho lembra que eu contei uma experiência aqui que eu estava andando por Barnes, orando, andando pelas ruas e orando, lembra disso? Não sei, eu vou contar de novo. Eu estava orando, e o Espírito Santo falou para mim assim: por que você está orando pelas pessoas? Eu tenho costume de andar e olhar para as pessoas e orando. E o Espírito Santo falou para mim: por que você está orando para as pessoas? Eu falei assim: por quê? Por que eu estou orando para as pessoas? Porque o Senhor quer salvar as pessoas, a palavra fala isso. E o Senhor falou assim: mas se eu te der essas pessoas aqui, o que você vai fazer com elas? Se eu te der 10% desse povo aqui, o que você vai fazer com eles? Aí eu já me assustei. Uma cidade de 35, 40 mil habitantes, seria aí 3 mil, 4 mil pessoas. O que eu vou fazer com 3 mil, 4 mil pessoas? Humanamente falando. Muito bem, voltei para minha casa e ali tem 2 lixos, tem um preto e um verde, que é o lixo de reciclagem. E Deus falou comigo: quando eu entrar em casa, o Senhor falou comigo, o mesmo Espírito falou comigo: vai lá no lixo, abre ele. Eu fui lá no lixo, abri, aquele mau cheiro horrível. E o Senhor falou comigo assim: você está orando por essas pessoas, mas você está pronto para mexer com o lixo? Porque é assim que as pessoas estão. E aí eu comecei a identificar preconceitos na minha vida, de pregar o evangelho para alguns, mas não para todos exatamente. Nós queremos ver os políticos corruptos na cadeia. Eu quero, você também quer. Cremos nós que esses homens que têm roubado o Brasil estão incluídos nesse propósito eterno de Deus ou não? Temos orado pela salvação deles, para que haja um arrependimento profundo.
Porque a igreja vem na contramão. Jesus falou assim: ama o teu inimigo, isso é contramão. Perdoa aquele que te ofendeu, isso não é correto. Isso não é politicamente correto. Dá a quem te pede. Se alguém te ferir numa face, dá outra. Isso não existe, é só para aqueles que foram predestinados. Somente para aqueles que entenderam e tiveram os olhos do entendimento abertos, que entenderam que a minha identidade não é desse mundo, a minha identidade, eu sou parte do plano, do propósito eterno de Deus, eu faço parte disso. E eu estou aqui nessa terra de passagem, e na minha passagem aqui, algo tem que acontecer para glorificar o nome do Senhor. E você vê que no texto de João 4, isso é tão forte, que eu comentei isso, mas os discípulos vão lá na cidade comprar comida, e em momento algum eles falam de Jesus para ninguém. Sabe por quê? Porque eles tinham preconceito, porque eles tinham barreira, porque eles não criam que os samaritanos poderiam ser salvos. Os samaritanos eram excluídos. E aquela mulher que não era ninguém, vai lá na cidade e fala: olha gente, eu encontrei um homem, e esse homem falou tudo sobre a minha vida, e será que ele é o Messias? Olha onde que ela já estava. Judeu, não quero falar com você, vejo que tu és profeta. Agora já está achando que ele é o Messias. Pelo amor de Jesus por ela, pela insistência de Jesus por ela, pela humildade com que Jesus vem naquela mulher, sem preconceito, quebrando todas as barreiras sociais, religiosas, quebrando tudo. Porque Jesus veio por todos, nós falamos isso, mas isso é verdade. Voltando àquela palavra que Deus me deu, começamos a conversar entre nós e dissemos assim: gente, nós estamos aqui em Barnesville, na cultura inglesa, essa igreja que nós estamos aqui é a maior igreja da região. Deus está fazendo algo aqui, não é uma igreja mil maravilhas, tem muitos problemas, é verdade, mas nós dissemos assim: nós precisamos ampliar, nós precisamos alargar as tendas, nós precisamos pensar aqui no estado, nós precisamos começar a orar, porque Deus está nos chamando para fazer alguma coisa maior. Em 2 anos, alguns irmãos saíram para uma região, outros irmãos saíram dessa congregação para uma outra região, grupos caseiros, e eles começaram 2 congregações. Uma congregação com 8 meses tem quase 150 pessoas já, e a outra já tem quase 100 pessoas, e nós permanecemos com a nossa congregação lá, crescendo, e muitas pessoas vindo. Eu não quero falar de números aqui, por favor, eu não estou apegado em números, mas eu quero te dizer o seguinte, que se nós não ampliarmos a nossa visão, o propósito eterno de Deus vai ser uma coisa muito gostosa, muito boa, mas só para nós, só entre nós. E o propósito eterno de Deus não é somente para nos alcançar, é para nos alcançar, mas é para alcançar a todos, sem discriminação. E a palavra que Deus nos deu foi uma igreja sem orgulho. Irmãos, Rogério leu aqui: nos acheguemos ao trono pela misericórdia e pela graça. Você não tem que se orgulhar de nada, o único orgulho que você pode ter é de Jesus, é da sua identidade em Cristo. O resto nós não temos que ter orgulho. Outra coisa, uma igreja sem muros. Nós não podemos construir um muro aqui em torno de nós, dos grupos caseiros, do discipulado, e nós ficarmos lá dentro protegidos como família, protegendo os nossos filhos e os que estão lá fora.
Que se vire, eu já estou salvo. Aí isso me reporta ao Titanic. Lembra do Titanic, daquele filme? Lembra do Titanic? Os comandantes sabiam que o Titanic ia afundar, mas não disseram para a população. Lembra disso? Pegaram os pobres, trancaram lá no porão, naquela subclasse lá embaixo. Pegaram os ricos, eles tinham barcos que podiam salvar, mas para não comprometer a vida daquelas pessoas ricas, os barcos podiam levar 40 pessoas, eles colocavam 20, metade. E chamaram os músicos, os ministros de louvor, falou: vamos, toca a música aí. O povo morre, mas morre feliz. Entendeu? O povo morre, mas morre feliz. Vamos tocar em violino, não era musiquinha qualquer, não, era gente que sabia tocar bonito. E eu vendo assim, e você, não sei se você lembra daquela cena, os barquinhos se afastando assim, e as pessoas que estavam dentro dos barquinhos salvos, olhavam para trás com aquela cara assim de velório, assim, de tristeza. Coitados, estão morrendo, mas eu estou salvo, estou indo. E mais de 1000 pessoas morreram ali. Eu estou só ilustrando aqui. Desculpa estar aqui nessa manhã assim, botando pressão, mas o Brasil é uma esperança para o mundo. A igreja brasileira é uma esperança para o mundo, sabe por quê? Porque dificilmente você encontra um povo no mundo tão aberto como nós, para Deus, para as coisas do Senhor. Lógico, não é todo mundo, mas de um modo geral. O Brasil é visto como um lugar que tem um avivamento. Qualquer lugar que eu vou, que eu falo que eu sou do Brasil, o pessoal fala: nossa, fala para mim da igreja no Brasil, fala para mim da igreja no Brasil. As pessoas querem saber. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, não é só porque somos brasileiros. Aí Jesus, aí os discípulos vêm, trazendo comida para Jesus, felizes porque compraram certamente aquela comida que Jesus gostava. Eu imagino que os discípulos fazendo feira, rapaz, comprando. Eu vou na casa dos irmãos, os irmãos falam: Ramon, eu sei que você gosta disso, comprei para você. Você já teve essa experiência? Os irmãos fazendo algo que você gosta, João, várias vezes, não é isso? Imagina com Jesus, o discípulo lá escolhendo. Não, Jesus gosta disso aqui, aí compra isso e compra aquilo, não é isso? E chegam orgulhosos para Jesus, falando: Senhor, olha aqui, compramos aquele mamãozinho papaya que você tanto gosta, para aquela uvinha italiana, e por aí vai. Estou aqui, né, viajando. Aquele sonho de valsa para a sobremesa, mas enfim. Aí aquele doce de leite mineiro com aquele queijinho mineiro que só tem em Minas, aquele queijinho branco, sabe aquele? Bom, mas está lá. Aí Jesus olha para os discípulos, cara. Jesus olha para os discípulos e fala assim: olha, não quero comer não. Jesus estava no espírito dele, não indignado com os discípulos, não era com os discípulos. Jesus estava com o coração cheio de compaixão por Samaria, pelos samaritanos. E ele fala para os discípulos: eu tenho uma comida que vocês não conhecem. Minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Isso para mim é a coisa mais importante. Eu não estou preocupado com mamão papai, eu não estou preocupado com queijo mineiro, não estou preocupado com nada. Eu estou preocupado em fazer a vontade do meu Pai. Isso para mim é prioridade. E isso tem que ser o sentimento nosso como igreja. A coisa mais importante, a paixão que nós temos que ter, não é pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo Cruzeiro, por qualquer time, lógico, eu não estou, pode torcer. Mas a paixão é por fazer a vontade do Pai. E aqueles homens vêm e ficam com Jesus 2 dias. E eles se convertem, cara, eles entendem tudo. E lá em Samaria Jesus planta uma semente.
E aí, se você tiver tempo essa semana, abre lá em Atos capítulo 8, depois você abre em casa. Lá em Atos capítulo 8, há uma perseguição contra a igreja, a primeira igreja. Eles começam a se espalhar e Filipe é levado pelo Espírito Santo aonde? Samaria. E lá Deus usa a vida dele, e depois vem Pedro, e depois vem João, e depois vem outros, e Deus, rapaz, começa a fazer um negócio maravilhoso em Samaria. Mas quem é que colocou o pé lá? Primeiro. Quem que creu primeiro? Quem que entendeu que o samaritano fazia parte do propósito eterno também? Foi Jesus. E aí quando Jesus fala sobre o poder do Espírito Santo, Atos capítulo 1, versículo 8, ele fala assim: e recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, aonde? Judeia, e para frisar, dizer, não tem preconceito, é todo lugar, porque ele podia falar só as cidades de Israel, ele podia falar assim, Jerusalém, ele podia citar outras cidades de Israel e falar assim, e o resto do mundo, aí Samaria já estava incluído, não estava? Mas Jesus foi muito sábio, ele frisou Samaria, porque ele sabia que havia no coração dos discípulos, uma barreira, um problema com os samaritanos. Irmãos, nós precisamos como igreja, ter esse sentimento no nosso coração, amém? Eu não estou dizendo que eu quero dizer que eu me somo com vocês. Tem pessoas que nós achamos que não merecem serem salvas. Tem pessoas que nós já arriscamos da nossa vida. Tem pessoas que nós já colocamos de lado e falamos, esse não tem jeito, essa não tem jeito. Aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te magoou, aquele chefe que foi desonesto com você. Aí você vai colocando aquele policial corrupto, aquelas injustiças que você já sofreu. Eu quero te dizer uma coisa, o propósito eterno de Deus é para com todas as pessoas na mesma proporção. Eu quero te dizer que o Senhor não te ama mais e nem menos do que ama qualquer um. Que é o ex-presidente do Brasil, Deus ama aquele homem, cara. E Jesus morreu por ele. E nós temos que orar por ele. Para que o Espírito Santo convença o coração dele, dê arrependimento, e esse homem pode se converter para a glória de Deus. Porque isso não é uma coisa nossa. Eu não estou falando sobre a justiça, que quem cometeu o crime não tem que... Eu não estou falando sobre isso, eu não estou falando sobre a misericórdia e a graça de Deus, que cobre multidão de pecado. Esse é o amor de Deus, é uma coisa doida que não dá para entender. Eu queria finalizar só falando uma coisa aqui, agradecer a oportunidade, que é sempre bom estar aqui, mas dizer o seguinte, queridos, o mundo, o João brincou aqui, falou, eu sei que ele estava brincando, o povo quer ir para a Inglaterra, o povo quer ir para Curitiba, mas ninguém quer ir para a Índia. Eu concordo. Irmãos, e aí? E aí? Vamos abrir o nosso coração aqui nessa manhã? Eu não estou falando que o seu coração não está aberto, por favor. Vamos nos levantar e dizer, Senhor, puxa vida. Quantos jovens aqui, né? Os filhos dos mormons, normalmente eles dão no mínimo 1 ano da vida deles para missões, 1 ano. Normalmente eles dão 2 anos. Eles vão para qualquer país do mundo. E eles vivem como missionários, por 1 ano ou até 2 anos. Tenho encontrado alguns deles, tenho conversado com eles, para saber como é que funciona isso. Eu estou impressionado com essa visão missionária
Não é aquela visão missionária. A visão missionária que começa aqui em São Paulo, na Zona Sul, na Zona Leste, na Zona Oeste, aqui onde você trabalha, onde você vive, mas que é uma visão missionária que expande para o mundo todo. O Caleb está lá na Polônia, eu estou na Inglaterra, não sei quem está. Não importa, entende? O Hélio agora está lá com os irmãos lá na Índia. Mas é isso, não importa onde. Mas o propósito de Deus tem que alcançar todos. Você concorda comigo? Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar então ao Senhor? Vamos orar. Eu quero te falar uma coisa, e também não é na nossa força, porque o Senhor falou que o Espírito Santo nos capacitaria, amém? Não tenta fazer, não tenta forçar a barra, mas só se disponha, e eu acredito que o Senhor vai fazer isso. Vamos responder ao Senhor aqui nessa manhã, vamos responder ao Senhor. Ora aí no seu coração que Deus colocar, o que o Senhor colocar no seu coração para você orar particularmente, ore aí, fala: Senhor, o que você sentir no seu coração. Obrigado, Senhor, por essa manhã, não porque eu estou pregando aqui, mas porque a Tua palavra fala isso, tudo que nós compartilhamos. Não queremos prometer nada para o Senhor, mas queremos dizer: eis-nos aqui, como nós já cantamos, usa as nossas vidas, enche o nosso coração de compaixão pelos perdidos, enche o nosso coração de compaixão por aqueles que sofrem, enche o nosso coração de compaixão e amor, Senhor, por aqueles que estão desenganados, por aqueles que não têm rumo na vida deles. Senhor, enche o nosso coração, Espírito Santo, enche o nosso coração, tira de nós todo medo, dá-nos coragem de proclamarmos as boas novas, darmos boas notícias para as pessoas, abençoar as pessoas com quem nós temos contato, com quem nós teremos contato essa semana. Senhor, amplia a nossa visão além, derruba os muros, Senhor, que estão à nossa volta. Senhor, há um avivamento no Brasil, mas também há uma decadência moral muito significativa. Senhor, por favor, alcance essas pessoas que estão ligadas a movimentos para influenciar as nossas crianças, as escolas, as faculdades, desvirtuando, Senhor, os princípios. Em nome de Jesus nós clamamos aqui nessa manhã, clamamos pela salvação na Zona Leste, clamamos pela salvação na Zona Sul, salvação na Zona Oeste, em toda São Paulo. Senhor, derrama da Tua graça, dá-nos intrepidez para orarmos por milagres. Senhor, Espírito Santo, reaviva os dons em nós, reaviva os dons e usa-nos de maneira poderosa para a glória do Teu nome. Senhor, compaixão pelos nossos vizinhos, pelos nossos companheiros de trabalho, por aquele chefe que é difícil, por aquele professor, por aquele colega enfim, Senhor, nós oramos pelas pessoas agora. Vai colocando nomes no coração dos Teus filhos, nome de pessoas específicas, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos aqui nessa manhã, na autoridade do nome de Jesus, quebrar essa barreira de preconceito, essa barreira cultural que muitas vezes nos prende para nós avançarmos com respeito ao reino de Deus e vemos o Teu plano e o Teu propósito para o qual Jesus morreu naquela cruz, para desfazer a inimizade, para nos unir como um povo só. Oh Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome